Minha enteada me ignorou no casamento e me substituiu pelo pai biológico, mas quando chegou a hora de pagar eu já tinha ido embora. Estou casado com minha esposa Mariana há mais de 20 anos. Quando nos conhecemos ela era mãe solteira de uma garotinha de 5 anos. Emma era uma menina curiosa de olhos brilhantes com uma risada capaz de iluminar qualquer ambiente. A primeira vez que a vi ela estava correndo atrás de um aviãozinho de papel no parque segurando firme a mão de Mariana enquanto caminhavam. Até mim algo naquele momento me disse que ela seria o meu futuro desde o início. Mariana foi transparente sobre seu passado. O pai biológico de Emma, Rafael, sempre foi estável, cheio de promessas vazias e aparições esporádicas. Ele ligava nos aniversários, deixava presentes baratos e depois sumia novamente, mas sempre ficava animada quando ele aparecia, embora Mariana tentasse administrar suas expectativas. Quando nosso relacionamento ficou sério, Mariana deixou claro que Emma era sua prioridade. Eu aceitei isso de coração aberto. O que eu não esperava era o quanto acabaria amando aquela menina. Não foi imediato, mas ao longo do tempo, cada te amo pai e cada desenho com meu nome escrito errado me conquistaram. Eu estava lá quando ela aprendeu a andar de bicicleta depois de incontáveis tombos e joelhos ralados. Eu estava lá quando ela teve febre alta no meio da noite segurando-a enquanto Mariana corria para buscar um termômetro. Quando ela teve sua primeira apresentação na escola, ajudei a ensaiar o poema até que ela soubesse de cor. No grande dia ela tremia atrás da cortina, mas encontrou meus olhos na plateia antes de começar, precisando de uma confirmação de que eu estava lá e eu sempre estive. Rafael, por outro lado, era apenas um figurante. Fazia grandes promessas: no próximo verão te levo à praia ou vou te comprar aquela bicicleta que você quer, mas nunca cumpria nada. Emma chorava sempre que essas promessas desmoronava. Juntar os pedaços nunca quis ser o motivo para ela perder a fé no próprio pai. Conforme ela crescia, nosso vínculo só se fortalecia. Eu era quem ia às reuniões escolares, a ajudava a escolher o vestido de formatura e torcia por ela nas arquibancadas. Nos jogos ela me chamava de pai e, embora eu não fosse seu pai de sangue, sabia que ela dizia isso de coração. Por isso o que aconteceu depois me destruiu. Quando Emma foi para a faculdade, eu apoiei sem hesitação. Paguei a maior parte da mensalidade dos livros e até do aluguel do pequeno apartamento dela. Foi um sacrifício financeiro, mas não me importei. Queria que ela tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Rafael, como sempre, continuou sendo inconsistente. Ligava de vez em quando para dizerem: seu pai está orgulhoso de você, mas nunca contribuiu financeiramente nem participou ativamente da vida dela. Quando Emma se formou, correu até mim depois da cerimônia com lágrimas nos olhos: obrigada, pai, por tudo. Eu não teria conseguido sem você. Naquele momento todo o sacrifício pareceu valer a pena. Então, quando Emma anunciou seu casamento com André, fiquei genuinamente animado. Imaginei o momento de levá-la ao altar, um gesto simbólico que refletiria tudo o que havíamos vivido juntos. Nunca disse isso em voz alta, mas assumi que essa honra seria minha. Afinal, estive ao lado dela em cada marco importante da sua vida. As semanas que antecederam o casamento foram cheias de expectativa. Emma falava do vestido, das flores, da música. Como sempre, ofereci meu apoio, pagando parte da recepção, ajudando com o vestido e cobrindo custos extras. Nunca esperei nada em troca, apenas ser reconhecido como parte importante daquele dia. Então o convite chegou. Abri com um sorriso, esperando ver meu nome em algum lugar especial, mas era apenas uma lista formal de convidados. Meu nome não estava em nenhum lugar de destaque. Pior ainda, Emma escolheu Rafael para acompanhá-la até o altar. No início achei que fosse um erro, mas quando perguntei a ela, sua resposta foi um golpe direto no meu peito. Existe apenas um pai biológico e sempre quis dar esse momento a ele. Não consigo descrever o que senti. Anos de amor, sacrifícios e dedicação foram descartados como se não significassem nada mais. O pior não foi a escolha dela, foi a forma casual como ela disse isso, como se nunca tivesse passado pela sua cabeça me escolher. O dia do casamento foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Cheguei cedo com um terno feito sob medida para a ocasião. Sentei-me quieto entre os convidados e assisti enquanto todos os olhares se voltavam para Rafael levando Emma ao altar. Durante os discursos esperei que alguém me mencionasse. Ninguém mencionou. Eu era invisível. Algo dentro de mim se partiu naquele dia. A parte de mim que sempre esteve disposta a se sacrificar simplesmente se desligou. Eu ainda não sabia, mas aquele momento marcou o início de uma mudança que alteraria tudo. Aquela cena de Emma no altar de braços dados com Rafael ficou gravada na minha mente. Ela estava radiante como qualquer noiva deveria estar, mas para mim aquela imagem veio carregada de amargura, não porque eu não queria que ela fosse feliz, mas porque percebi naquele instante que eu era descartável para ela. Na semana seguinte ao casamento, Emma e André partiram para uma lua de mel luxuosa, um resort à beira-mar com vistas deslumbrantes e comodidades de alto nível. Não perguntei muito sobre isso, não conseguia me envolver em conversa sobre algo que marcou o fim da nossa relação. O que eu não esperava era o que aconteceria quando Emma voltasse. Ela mal
Teve tempo de desfazer as malas antes de me ligar. Seu tom era leve, como se nada tivesse acontecido. Ela falava empolgado sobre as praias, sobre o jantar surpresa que André organizou, sobre as estrelas. Eu escutava em silêncio, respondendo com frases curtas, lutando para manter a compostura. Então a conversa tomou um rumo que eu deveria ter previsto. Pai, ela disse, e o peso daquela palavra cortou mais fundo do que eu queria admitir. Eu preciso de um favor. Houve algumas despesas inesperadas na lua de mel e eles estavam com pouco dinheiro. Eu poderia ajudar a cobrir o custo. Por um momento fiquei sem palavras. A maneira como ela perguntou, tão casualmente, tão confiante, como se simplesmente esperasse que eu dissesse sim. Como sempre fiz, eu era aquele que consertava as coisas, que provia, que se sacrificava por ela sem questionar. Mas desta vez algo dentro de mim recusou. Talvez fosse orgulho ferido, ou talvez fosse o peso de anos sendo deixado de lado. Tudo que sei é que pela primeira vez não me senti obrigado a dizer sim. Sinto muito, Emma, eu disse, mantendo a voz firme, embora meu coração batesse forte. Não posso te ajudar. Desta vez silêncio. Eu podia imaginar a confusão no rosto dela. Mas você sempre ajudou antes, ela finalmente disse com incredulidade na voz. Respirei fundo. Talvez você devesse pedir ao Rafael. Ele é o seu pai de verdade, não é? Talvez ele possa ajudar. Outro longo silêncio. Então uma resposta baixa. Entendi. E ela desligou sem discussão, sem raiva, apenas um fim abrupto que deixou um vazio no meu peito. Mais tarde Mariana me confrontou. Ela me chamou de cruel. Disse que eu não podia simplesmente abandonar Emma quando ela mais precisava. Não se trata de dinheiro, eu disse, trata-se de respeito. Eu estive lá por mais de 20 anos. Mariana, e quando ela teve a chance de reconhecer isso, escolheu agir como se não fosse o suficiente. Você não pode simplesmente deixar de ser pai dela por causa de um erro. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Ela me ignorou no momento mais importante da vida dela e só lembrou de mim quando precisou de dinheiro. Mariana não entendia. Para ela, laços de sangue sempre vinham em primeiro lugar, mesmo quando esse sangue não passava de promessas vazias. A conversa terminou em silêncio, mas algo entre nós mudou. Uma parede invisível surgiu onde antes não havia nada. Emma não entrou mais em contato. Logo depois daquela ligação, Mariana me disse que André estava chateado comigo por abandonar Emma em um momento difícil. Aparentemente, como era de se esperar, desapareceu sem ligações, sem mensagens, nada. Acho que Emma finalmente estava vendo a verdade, mas isso não mudava o que ela fez ou como me fez sentir aquela noite sozinho na sala. Repassei cada momento em que estive presente para Emma, cada vez que ela sorriu e me chamou de pai, e percebi algo. Sempre acreditei que esse título era uma escolha, um reconhecimento de que eu tinha conquistado o meu lugar na vida dela, mas agora me pergunto se para ela não passava de uma palavra conveniente, algo que ela dizia quando era útil. Não sei se algum dia conseguirei superar isso, mas de uma coisa tenho certeza: desta vez não serei eu quem continuará dando, porque sinceramente acho que não tenho mais nada para dar. 3 meses após o casamento, apesar dos meus esforços para manter distância, a confusão continua me encontrando. Mariana tenta constantemente consertar as coisas entre Emma e eu. Me olha com aquela mistura de decepção e súplica, como se esperasse que eu cedesse e voltasse a ser o homem que nunca dizia não. Mas o que ela não entende ou se recusa a aceitar é que algo dentro de mim mudou naquele dia. Eu não posso simplesmente voltar ao que era antes. Desde a ligação em que me recusei a pagar pela lua de mel de Emma, nosso relacionamento desapareceu por completo. Ela não me procurou mais, embora isso tenha doído no começo. Agora sinto um alívio, sem mais pedidos de dinheiro disfarçados de conversas casuais. O que me surpreendeu, no entanto, foi a rapidez com que os problemas começaram no casamento dela. Mariana, é claro, manteve contato constante com Emma e mencionou isso casualmente durante o jantar. Uma noite, Emma e André estão com dificuldades financeiras. Ela suspirou dramaticamente. André perdeu o emprego e eles estão tendo problemas para pagar o aluguel. Continuei comendo, já sabendo onde essa conversa iria parar. Mariana insistiu: você não acha que deveríamos ajudá-los? Ela é nossa filha, afinal. Coloquei meu garfo sobre o prato e respirei fundo. Eu não sou mais o pai dela. Mariana, ela me olhou atordoada. Segundo Emma, esse papel pertence ao Rafael, então se ela precisa de ajuda, que peça a ele. O olhar de Mariana foi como se eu tivesse dito algo imperdoável. Como você pode ser tão frio? Ela sempre contou com você. Você não pode simplesmente virar as costas. Agora soltei uma risada amarga. Frio foi o que ela fez comigo no casamento, porque, para falar a verdade, foi exatamente assim que me senti, frio e invisível, como se eu nunca tivesse passado 2 décadas sendo o único que esteve ao lado dela. Se Mark é o pai para os grandes momentos, então ele pode ser o pai nos momentos difíceis também, e isso encerrou a conversa. Mariana saiu da mesa furiosa, levando o prato para a pia. Naquela noite dormimos em silêncio, de costas um para o outro. Doía saber que isso estava afetando nosso relacionamento, mas eu não podia continuar sendo o homem que dava sem receber nada em troca. Apesar de tudo, Emma não demorou a entrar em contato, embora não diretamente. Uma semana depois,
Recebi uma mensagem de André curta mais carregada de desespero. Ei, aqui é o André, marido da Emma, preciso conversar com você sobre algo importante. Você tem um tempo? Não respondi de imediato, deixei a mensagem ali como lembrei de quanto as coisas haviam mudado. Li e reli várias vezes sabendo exatamente o que ele queria. Dinheiro, sem era dinheiro. No fim decidi ouvi-lo, não tinha nada a perder. Nos encontramos em um café local. André já estava lá batendo pé nervosamente encarando um café intocado. Sentei me sem dizer uma palavra esperando que ele falasse primeiro. Obrigado por vir, disse finalmente, embora seu tom não carregasse sinceridade, parecia mais uma obrigação. Eu sei que as coisas ficaram tensas entre você e Emma, mas estamos passando por um momento difícil e pensamos que talvez você pudesse ajudar. Lá estava o inevitável pedido. Mantive meu rosto neutro. O que você precisa? Perguntei mesmo já sabendo a resposta. André suspirou olhando para o café como se procurasse as palavras certas. Emma e eu estamos com dificuldades financeiras desde a lua de mel. Perdi meu emprego recentemente, agora estamos atrasados no aluguel. Se não pagarmos em 2 semanas seremos despejados. Assenti lentamente, deixando suas palavras afundarem antes de fazer a única pergunta que ele claramente não esperava. Vocês pediram ajuda ao Rafael? André levantou a cabeça confuso. Rafael, não falamos com ele. Emma achou que bem que você pudesse ajudar. Você sempre esteve lá por ela. Sorri, mas não foi um sorriso amigável, foi amargo e irônico. Exatamente, disse inclinando-me para a frente. E ainda assim, quando ela teve que escolher, escolheu Rafael. Então não, André, desta vez eu não vou ajudar. Talvez seja a hora de Rafael finalmente assumir seu papel. André tentou argumentar dizendo que não era justo serem despejados, que isso não era só sobre Emma mas sobre ele também. Levantei a mão interrompendo essa conversa. Acabou, disse firmemente. Desejo o melhor para vocês, mas não posso continuar resolvendo seus problemas. Levantei-me deixando sozinho com seu café frio e sua frustração. Quando cheguei em casa, Mariana já estava me esperando como se já soubesse o que tinha acontecido. Não dei detalhes, ela não precisava deles. Pelo meu semblante já sabia que eu havia recusado. Desde então Emma e André pararam de insistir, mas Mariana ainda estava chateada. Ela deixou de me pressionar, mas algo entre nós continuava quebrado e de alguma forma eu sabia que isso ainda não tinha acabado. Quando um castelo desmorona, sempre sobra mais destroços para limpar. Atualização: se meses após o casamento. Se meses se passaram de o casamento e, para ser sincero, esses meses foram estranhamente libertadores. Mantive minha decisão de não me envolver nos problemas Jim e André, mesmo tendo que lidar com o ressentimento constante de Mariana. Ela não diz nada abertamente, mas vejo em seus olhos ela ainda não me perdoou pelo que vê como uma traição. Não importa quantas vezes eu explique que isso não é sobre dinheiro, mas sobre respeito, ou ela não entende ou se recusa a entender. Mas a distância entre Emma e eu trouxe um alívio inesperado. Pela primeira vez em anos estou livre do peso de ser aquele que precisa manter tudo de pé. Comecei a focar em mim novamente. Voltei a praticar hobbies antigos como marcenaria. Passei mais tempo com amigos, coisas que negligenciei por muito tempo. No começo senti culpa por tirar esse espaço para mim, mas agora vejo que era necessário. Ainda assim, o drama não parou. Algumas semanas atrás Mariana me contou que Emma e André foram finalmente despejados. Eles não conseguiram juntar dinheiro suficiente para pagar o aluguel e o senhorio perdeu a paciência. Agora estão morando com a mãe de André em um apartamento apertado, mal tendo espaço para 2 pessoas, quanto mais para um casal. Mariana estava furiosa quando me contou isso. Não teria acontecido se você tivesse ajudado, disse com um tom carregado da já familiar culpa que jogava sobre mim. Dessa vez nem me dei o trabalho de responder. Não importava o que eu dissesse, Mariana sempre me veria como vilão por qualquer dificuldade que Emma enfrentasse, mas o que ela não percebe é que lá no fundo eu sei que fiz a coisa certa. Emma escolheu me deixar de lado e agora está enfrentando as consequências dessas escolhas. Segundo Mariana, Rafael esteve completamente ausente durante tudo isso, nem sequer respondeu quando Emma procurou pedindo ajuda. Nada surpreendente, ele sempre foi assim, uma promessa vazia atrás da outra. Mas acho interessante, depois de todo o esforço que Emma fez para colocá-lo em um pedestal, ele simplesmente desapareceu quando ela realmente precisou dele. Alguns dias atrás, enquanto Mariana preparava o jantar, ela contou algo que quase me fez rir alto. Emma disse que Rafael prometeu ajudá-la a encontrar um novo lugar para morar, mas ainda não cumpriu. Ele disse que está esperando as finanças se estabilizarem. Levantei uma sobrancelha, olhando para ela com descrença. E Emma ainda acredita nele depois de uma vida inteira de promessas quebradas? E ainda acredita? Perguntei, não com raiva, mas com genuína curiosidade. Mariana suspirou, me olhando com tristeza. Ele é o pai dela, disse simplesmente como se isso explicasse tudo. Aquela conversa ficou na minha mente por anos. Tentei preencher o vazio que Rafael deixou na vida de Emma, mas agora me pergunto, será que tudo foi em vão? Talvez para ela a biologia sempre tenha importado mais do que as ações. Talvez eu nunca tenha competido com a presença de Rafael, mas sim com o simples fato de que ele existia. Uma
Semana atrás Emma finalmente entrou em contato comigo. Surpreendentemente não era sobre dinheiro. Ela me enviou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos, dizendo que queria conversar. Hesitei por um longo tempo antes de responder, mas no fim a curiosidade venceu. Nos encontramos em um parque que costumávamos visitar quando ela era pequena. Emma já estava lá sentada em um banco, mexendo nervosamente nas mãos. Quando me aproximei, ela se levantou e me deu um abraço hesitante que não pareceu genuíno, mas aceitei por educação. Ficamos alguns minutos em silêncio desconfortável, então ela começou a falar. Mas não sobre o motivo pelo qual tinha me chamado ali. Em vez disso, falou sobre como é difícil viver com a mãe de André, sobre a tensão no casamento, sobre como sentia falta de ter seu próprio espaço. Ouvi sem interromper. Dava para perceber que ela precisava desabafar. Então, finalmente chegou ao ponto. Pai, disse uma palavra que antes significava tanto para mim, mas que agora parecia vazia. Sei que te decepcionei, sei que o casamento te magoou e acho que só percebi o quanto quando já era tarde demais. Esperei, deixando-a continuar. Por dentro senti um turbilhão de emoções: incredulidade, tristeza e um ressentimento persistente. Emma respirou fundo antes de acrescentar: só quero dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Nunca quis fazer você se sentir substituído, mas você fez. Respondi calmo, mas firme. Não foi só no casamento. Ela baixou a cabeça, visivelmente abalada pelas minhas palavras. Talvez esperasse que eu simplesmente aceitasse o pedido de desculpas e tudo voltasse a ser como antes, mas isso não era mais possível. Algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. A conversa terminou. Pouco depois, ao nos despedirmos, Emma disse que esperava que pudéssemos reconstruir nosso relacionamento com o tempo. Não respondi não porque não quisesse, mas porque não sabia se era possível. Emma não quebrou apenas meu coração, ela destruiu algo mais profundo e minha confiança nela. Atualização: fiz algo que nem Mariana nem Emma jamais irão me perdoar por ter feito, e para ser sincero, nem sei se devo pedir perdão. O último ano desde o casamento destruiu completamente meu relacionamento com Mariana. O que começou como uma distância emocional se tornou um abismo intransponível. O amor, o vínculo, até mesmo o respeito que compartilhávamos parecem ter desaparecido. Ainda dividimos uma casa, mas não uma vida. Desde o casamento não há mais intimidade. No começo pensei que fosse algo temporário, resultado do estresse, mas conforme os meses passaram percebi que Mariana não estava apenas chateada, ela estava ressentida. Ela me culpava pelo sofrimento de Emma e esse ressentimento contaminou cada parte do nosso casamento. As noites que antes passávamos conversando ou assistindo filmes agora são preenchidas por silêncio. Toda vez que tento me aproximar, ela se afasta, construindo um muro entre nós, e no meio desse vazio alguém entrou na minha vida. Sofia, a melhor amiga de Mariana, ela sempre esteve por perto, a tia divertida de Emma, trazendo presentes extravagantes e contando histórias engraçadas. Mas depois do casamento algo mudou. Sofia começou a ligar mais, a perguntar como eu estava. No começo achei que estivesse tentando ajudar a consertar as coisas entre Mariana e eu, mas com o tempo percebi que era mais do que isso. Sofia era a única pessoa que realmente me ouvia. Ela me disse o que ninguém mais teve coragem de dizer: que eu estava certo, que meus sentimentos eram válidos, que fui tratado injustamente, que Mariana estava sendo injusta comigo. Nossas conversas se tornaram algo que eu ansiava. Ela não me via como vilão dessa história. Não direi que isso foi planejado, porque não foi. Aconteceu como um rio encontrando um novo caminho. Certa noite, depois de mais uma longa conversa, ficamos em silêncio, apenas nos olhando. Falamos sobre tudo, sobre como eu me sentia invisível na minha própria casa, sobre como Mariana havia se tornado fria, sobre como minha vida parecia estar desmoronando. Então, do nada, Sofia segurou minha mão e disse algo que me deixou sem palavras: você merece ser feliz e elas não estão deixando isso acontecer. Não sei o que me fez me inclinar para a frente. Sua voz, a forma como me olhava, mas antes que eu percebesse eu estava beijando-a, e ela não se afastou. Aquela noite não voltei para casa. Passei horas com Sophie conversando, rindo, deixando meses de emoções reprimidas finalmente virem à tona. Pela primeira vez em muito tempo me senti visto, me senti desejado, mais importante ainda, me senti compreendido. Sei que o que estou fazendo é errado, mas não me arrependo. Sophie tem sido minha fuga, alguém que realmente me vê. Encontrei com ela o que perdi com Mariana. Conexão. Mariana suspeita de algo, ela me observa quando chego tarde em casa ou saio para responder mensagem, mas ainda não me confrontou. Sophie também lida com a culpa. Ainda assim, nenhum de nós se arrepende do que fez. Sei que isso não pode durar. Quando Mariana descobrir, não haverá volta, mas por enquanto pelo menos não me sinto mais tão sozinho. Atualização final: 2 anos depois, olhando para trás, tudo parece uma tempestade distante, mas as cicatrizes permanecem. Reconstruí minha vida, mas não sei se algum dia poderei desfazer os danos que causei. Mariana e Emma me cortaram completamente, de certa forma me libertaram quando finalmente confessei. A reação de Mariana foi ainda mais intensa do que eu imaginava. Ela me confrontou antes mesmo que eu pudesse
Falar o que está acontecendo, vi como você mudou, me diga a verdade. Eu soltei tudo de uma vez. Sofia e eu estamos juntos, ela esteve lá para mim quando ninguém mais esteve. O rosto de Mariana se contorceu de choque para a fúria e então vieram as palavras que ainda me assombram. Então tudo isso, tudo que construímos não significou nada para você. Fiquei ali sem palavras. Tudo o que fiz foi para manter minha família unida, mas falei Mariana, minha voz tremia enquanto você tentava salvar Emma. Eu me perdi. Você nem percebeu, ela gritou tão alto que doeu. O que você fez é imperdoável. Como pôde destruir nossa família? Emma entrou na sala, ela já sabia, sua voz era fria como gelo. Eu achava que você era melhor que isso, mas você nunca se importou. Não é só queria ser o herói. Olhe para o que você fez. Eu tremia. Isso não é verdade. Vocês me afastaram, vocês escolheram Rafael e quando precisaram de algo eu deveria simplesmente consertar tudo, mas quando eu dei tudo de mim eu nunca foi o suficiente. Foi suficiente, Mariana gritou. Isso não justifica sua traição, Emma. Vamos. E assim elas me mandaram embora, disseram para nunca mais procurá-las. Doeu, mas ao mesmo tempo senti alívio. Não havia mais nada salvar-me. Mudei para um pequeno apartamento. O processo do divórcio foi cansativo, mas a verdadeira dor não foi a batalha legal, foi saber que a vida que estava destruída durante tudo isso. Sofia esteve lá, meu conforto, minha motivação. Ela não justificou meus erros, mas também não me jogou. Meses depois, enquanto tentava juntar os pedaços da minha vida, recebi uma mensagem de Emma. Eu sei que te machuquei, sei que falei com você, mas você sempre será meu pai. Me desculpe, sei que nunca será como antes, mas eu sempre vou te amar. Não respondi imediatamente, as feridas ainda estavam abertas demais. Talvez um dia eu encontre paz, mas por enquanto só posso seguir em frente, não importa o que deixei para trás.